Boa noite, meus amigos. Que Jesus nos ampare ao longo da noite de hoje, que a gente tenha o máximo de possibilidades intuitivas, aguçadas, para que os bons mentores do bem, os mentores da casa Vinha de Luz, possam nos orientar, nos intuir, nos inspirar a todos. Com muita alegria que eu aceito, sempre que posso, sempre que sou convidado, a participação nesse centro que eu tenho tanto carinho, que é o Vinha de Luz. A gente está um pouco afastado, né? E eu fiquei muito contente quando o pessoal do Vinha de Luz me disse que o Vinha de Luz agora está entrando aí nas mídias sociais, e isso é muito importante, muito legal, porque a mensagem do Cristo ela não retrai, né? Nem nesses momentos que a gente está vivendo. Se a gente for, eu trabalho dentro do movimento espírita e a gente conversando com os outros amigos, colegas, confrades aí de movimento, a gente percebe que a amplitude da doutrina aumentou, a gente consegue alcançar mais gente com essas tecnologias que a gente dispõe hoje. E aí alguns que não tinham oportunidade de estar participando da doutrina, tendo a mensagem, a boa nova, à luz da doutrina espírita, atualmente com as mídias sociais, e por estarem em casa, trabalhando de casa a grande parte, conseguem ter acesso a que antes era para eles muito difícil por série de questões, né? Do cotidiano e tudo mais que a gente conhece. Então, dentro desse ínterim, eu vou, ao longo da noite de hoje, tentar explicitar o máximo possível sobre esse tema, né, esse diálogo que o Cristo teve com os seus discípulos. E a gente vai abordar de uma forma um pouco diferente a questão da felicidade, na forma como foi abordada dentro desse diálogo que está nesse capítulo. Então, por alguns momentos, pode ser que vocês não me vejam na câmera, porque eu preciso desligá-la em alguns slides para ter acesso a todo o conteúdo do slide. Mas na sequência eu volto e vocês vão continuar ouvindo a minha voz, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Eu antes queria falar um pouco sobre o livro, né? Sobre o autor, sobre o livro, para a gente ter um pouco mais de conhecimento. Né? Esse livro foi psicografado em 1949, publicado em 1950. Ele apresenta as lições ensinadas por Jesus nas reuniões que ele tinha na casa de Simão Pedro, principalmente. Tem algumas outros locais que ele narra, tem alguns diálogos que são em outro local, mas na sua grande maioria é na casa de Simão Pedro. E esse livro é considerado o início do culto evangélico no lar, porque era mais ou menos isso que Jesus fazia dentro dessas conversas. Ele aproveitava as oportunidades que ele tinha junto com os seus discípulos e alguns outros participantes, aonde ele estava posando e que estavam posando junto com ele, para divulgar a Boa Nova através de exemplos práticos, exemplos do cotidiano, exemplos do dia a dia, em cima das solicitações dos seus apóstolos. E isso nos leva à proximidade com esses apóstolos e à identificação desses diálogos por ser próximos a nós. É mais ou menos o que acontece com a gente até o dia de hoje. Dúvidas, ações, atitudes, ponderações, questionamentos, e é muito importante que a gente tenha acesso a esse livro. Esse livro também é muito usado, né, no culto do Evangelho no Lar, inclusive até algumas casas o indicam para o início do culto do Evangelho no Lar, para que todos possam ter acesso a essas lições. É muito importante, muito muito importante e de um nível cultural muito grande para a gente, do nível de informações que são muito próximas, eu reitero isso, porque essas lições como essa de hoje a gente vai ver e vai se identificar com elas. Esse autor, né, o Neio Lúcio, ele a gente conhece pouco, né? Quando a gente fala de Neio Lúcio, né, normalmente o que vem à cabeça para a gente é Jesus no Lar. Mas ele foi autor de alguns outros livros psicografados pelo Chico. Eu cito alguns aqui para que a gente possa ter conhecimento e buscar também. Não são livros bem antigos, né? E por não terem uma vendagem tão grande como Jesus no Lar e outros livros, a gente acaba não tendo muito acesso. Mas as casas
mais antigas em suas bibliotecas normalmente tem pelo menos um ou dois desses livros que eu narro aqui. E é interessante que a gente saiba, né? O Neio Lúcio ditou para o Chico Mensagem do Pequeno Morto, Alvorada Cristã, Jesus no Lar, A Vida Fala 1, 2 e 3, Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, Colheita de Bem, e várias outras mensagens que ele proferiu ao longo de um tempo determinado que ele teve muito próximo a Chico. Vamos continuar. E o Neio Lúcio é a mesma personalidade, ou seja, a reencarnação, né, de Cinéios Lúcius, do romance 50 anos depois, também psicografado pelo Chico, editado pelo Emmanuel, e de Jacques Dunchenches Davenport, do romance Renúncia, lindíssimo, né? Lindíssimo esse romance também. Em sua última existência ele foi um professor e se chamou Arthur Joviano. Viveu ali na Fazenda Modelo, junto ao Chico, com a proximidade dele. E ele explica para a gente por que ele utilizou o nome de Leio Lúcio para autografar esses livros, inclusive Jesus no Lar. Ele nos diz que por mais de 10 anos observou a atitude nossa, né, dos que estavam encarnados, a fim de verificar se o professor Joviano, ou seja, essa encarnação dele, poderia seguir adiante com o desejado desassombro na luta. Mas depois de alguns tempos, né, lustros, como ele diz aqui, de meditação e esforço mudo, ou seja, de observação, ele concluiu que o professor mineiro não deveria sobreviver, pelo menos por enquanto, nos círculos da mente infanto-juvenil de nosso pátrio lar. Mas Neio Lúcio poderia disputar essa posição de cooperador com a graça de Jesus. Ele, Neio Lúcio, alcançou o objetivo. Ou seja, ele diz para a gente que essa personalidade, como Joviano, Arthur Joviano, não teria êxito em função da nossa deficiência moral, né? Da nossa mente infanto-juvenil, bondoso como ele colocou um eufemismo muito grande. Mas é interessante a gente entender esse detalhe. Por que não, né? A gente sempre fala, se Neio Lúcio foi Neio Lúcio. Então, a gente tem agora a informação do motivo pelo qual ele não colocou isso, não assumiu essa personalidade nessas psicografias que ele fez. Vamos avançar mais um pouquinho. Agora nós vamos entrar praticamente no tema da noite, que é a leitura do texto do capítulo 19. Eu creio que a gente lendo e interpretando, a gente vai conseguir alcançar aí o nosso objetivo. Então vamos iniciar aí a leitura. Tadeu, que era um dos discípulos de Jesus, apóstolos, né? que era dos comentaristas mais inflamados, no culto da Boa Nova em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma, contra os rabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes as causas na deficiência política da época. E depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus lhe perguntou: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Aí ele começa o diálogo. Vamos contextualizar um pouquinho antes da gente falar. A gente tem que lembrar que Jesus viveu a época que o Império Romano dominava praticamente todo mundo ocidental e parte aí de um pedacinho oriental, parte da África. A gente sabe da extensão do poderio romano à época. E o Império Romano ele tinha por hábito, por política, dominar as terras conquistadas e se manter através de impostos. E esses impostos sobrecarregavam normalmente a população local. Mas pelo poderio bélico que Roma tinha, impunha esses impostos e o povo se sentia bem sobrecarregado. Isso causava revolta. Primeiro porque já estava sendo conquistado, dominado pela força, não pela vontade própria. Era imposto ao povo naquela época, judeu, né, que a dominação. E essa dominação vinha ainda sobre várias penas materiais, digamos assim, a principal delas os impostos, a cassação de algumas dos direitos. Mas Roma
dentro de toda essa situação, não proibia, tinha por hábito não proibir o culto religioso daqueles povos de que ela conquistava. Ela já tinha visto que isso não era uma boa ideia. Então, dentro disso tudo, é que a gente entende um pouco a revolta de Tadeu, como ele diz aqui. E aí, dentro dessas ponderações que ele fez, Tadeu pergunta, depois de todas as inflamações aí que Tadeu proferiu, né, no encontro com Jesus, Jesus virou e perguntou para ele: Tá bom, Tadeu, como você interpreta a felicidade, já que você está se sentindo infeliz e está tomando essa infelicidade por todo o povo, né, pelo menos circunscrito naquele ambiente onde eles estavam? E aí começa o diálogo. Tadeu começa a dizer para Jesus: Senhor, a felicidade é a paz de todos. Essa era a primeira ideia que Tadeu passou por Jesus. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. Então, o Cristo sabiamente foi mais fundo. Ele não queria aquela resposta padrão, não, mundo feliz, que a gente vê muito aí na televisão, nos artistas, nas celebridades, né? O que é felicidade? A felicidade é o mundo feliz. Mas o que é felicidade para você? E essa pergunta Jesus fez a Tadeu. Ainda perguntou: estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. Aí Tadeu não teve jeito. Encurralado, ele teve que discorrer tudo aquilo que ele entendia como felicidade. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Olha, vamos começar a pensar. A primeira resposta dele: suponho que atingiria a suprema felicidade dele, Tadeu, se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Ok. Desejo para esse fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Antes da gente trocar aqui o texto, vamos chamar a atenção. Está soando para nós parecido, semelhante? A gente está se identificando um pouquinho com esse pensamento de bate-pronto, né? Porque Jesus foi de bate-pronto para Tadeu e falou: tá bom, me responde como você entende que gostaria, como você realmente ficaria feliz. Aí já vem logo na mente isso. Se a gente for consultar uma pergunta diante de uma pergunta como essa, talvez a gente se identifique um pouco. Vamos prosseguir. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor, em face da elevação do meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos para que eu possa trabalhar sem impedimento, regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizadas pelos espíritos das trevas, para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Antes de prosseguir, vamos pensar de novo. Curioso, né? A responsabilidade da felicidade, segundo Tadeu, está sempre nos outros. Né? Ele não traz a felicidade para suas próprias ações, né? Ele coloca a felicidade sempre nas ações do próximo. Vamos prosseguir. Em razão de tudo isso, senti-me-ia venturoso se os meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo da boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinassem comigo me concedesse direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Mais uma vez, o desejo de felicidade dele está na reação dos outros para com ele. Eu ainda não vi Tadeu, isso é muito próximo a nós, né? O Tadeu
se esforçar para que essa felicidade realmente seja construída, né? Ele está querendo que os outros construam para ele. Continuando. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos. Eu vou repetir. Tadeu, por fim, ele diz que, resumidamente, a felicidade para ele seria: ele queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim. Tadeu falando. Com o abençoado concurso da dor e do tempo, calou-se o apóstolo, esboçou-se na sala singela em contido movimento de curiosidade, ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Então, antes da gente ver a resposta de Jesus, aqueles que já leram o capítulo sabem, né, da resposta, mas percebemos que Tadeu, de qualquer maneira que ele deposita essa felicidade nos outros, ele se julga o detentor de todas as informações necessárias para que o mundo seja feliz e espera que o próximo, né, proporcione a ele essa felicidade. Ou seja, ele falou: eu gostaria de respeitar, de ser respeitado, já melhoraria? Não, ele falou: gostaria de ser compreendido. Em momento algum ele falou: eu gostaria de compreender. Então isso me chama muita atenção, nos chama muita atenção. Veja a resposta do Cristo para o Tadeu. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, porque é isso que ele está querendo, né? No início ele falou: a felicidade no mundo. Proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. Ah, meu amigo. O mestre era o mestre. A resposta é pura e simples. Haja para com os outros como você gostaria que os outros agissem para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Isso nos remete a esse aprendizado da lição a uma coisa que para nós já é muito conhecida da doutrina espírita. Querem lembrar? Isso aqui, ó. O capítulo 11, lá do Evangelho, que diz amar ao próximo como a si mesmo. Lembrando desse capítulo? Eu tenho certeza que lembra, porque são todos frequentadores, estudiosos da doutrina espírita. Eu tenho certeza que lembram bem esse capítulo. E especificamente, o mandamento maior, no item o mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. É muito importante que a gente faça ao próximo aquilo que desejamos que o próximo faça para nós. E é simples, né? E ó, vamos mais amém, quer ver? Esse mandamento maior, ó, a gente vai relembrar o trechinho que está lá em Mateus 22, do capítulo 22, versículos 30 a 40. Aí vamos reler esse trechozinho. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou a Jesus para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? A gente sabe, né, que os doutores da lei, os saduceus, os fariseus, queriam argumentos contra Jesus para parar a sua pregação, para parar o seu movimento de libertação da humanidade através dos ensinamentos do amor, né? E Jesus, dentro de toda a sua sapiência, espírito puro, desde o início da terra, Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e o profeta. Ou seja, Jesus resumiu dentro desse mandamento maior, que está lá nesse tópico, que está nesse diálogo da Boa Nova, Boa Nova não, do Jesus no Lar, também está no livro Boa Nova, eu só não me lembro qual o capítulo, é que a gente vai resumir o nosso estudo da noite de hoje. O que é amar ao próximo, gente? Amar ao próximo é tratar todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Fazer aos homens tudo aquilo que querereis que vos façam. Também está lá em Mateus. Mas vamos tentar entrar um pouquinho mais a fundo. Se a gente parar para pensar em que consiste realmente esse mandamento, vamos tentar separá-los aqui para a gente poder, de uma forma mais ilustrativa, tentar entendê-lo para a gente ponderar a respeito.
Se a gente for parar para pensar, ó, esse mandamento maior que é amar a Deus e o próximo como a si mesmo, ele é resumido em um sentimento. Qual é o sentimento? Amor. Então, em que consiste esse mandamento maior? A consistência dele é no amor. Ponto. Não tem muita dúvida. E depois, como podemos traduzir em nossas vidas esse sentimento do amor dentro desse mandamento maior? A gente traduz assim, ó, com dois relacionamentos. O nosso relacionamento para com Deus e o nosso relacionamento para com os homens. Então, esse mandamento maior é um sentimento. Esse sentimento é o amor. E esse amor, ele se resume em nossas vidas através dos relacionamentos, que são dois, resumidamente, como Jesus colocou, nossos para, primeiro, com Deus e segundo, com os homens. E aí dentro disso aqui, ó, a gente vai entender, primeiramente, o nosso relacionamento com Deus. Vamos primeiro tratar o relacionamento com Deus, para depois a gente falar do nosso relacionamento com os homens. O nosso relacionamento com Deus, eu vou fazer uma pergunta para nós, para todos, tá? Para que a gente possa, de fato, pensar a respeito. Vamos nos perguntar, nós amamos Deus? Eu tenho certeza que a resposta vai ser sim, claro, mas como me pergunta isso? Pouquíssimos são os nossos irmãos que vão falar, não, eu sou ateu, e a gente não vai considerar agora aqui, porque não é o objeto do nosso estudo, mas em 99,9% de nós, todos, vamos falar, sim, amamos a Deus. Aí vem uma pergunta, muito pertinente ao que Jesus falou a Tadeu. É possível amar a Deus sem amar o próximo? Jesus já colocou ali na resposta, não. Não é possível. Não conseguimos amar a Deus sem amar ao próximo. E isso não está ainda bem fixado em nossos corações, em nossos sentimentos. Vamos avançar um pouquinho. Amar a Deus. Se o homem não, está lá dentro da epístola de João, para a gente ter bem isso enraizado em nós. Se o homem não ama seu irmão, que ele está próximo, como pode amar a Deus a quem não o vê? Excelente ponderação, né? Se Deus é amor, não há como adorá-lo senão amando-nos uns aos outros. Está na terceira parte do capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Mas, quem é o meu próximo? Agora falando do relacionamento que são dois, né? Com Deus e com o próximo. Com Deus a gente já percebeu que é impossível que a gente tenha um amor verdadeiro ao Cristo sem amar ao próximo. Então vamos entender como a gente faz para amar o próximo, o que nos impede de amar o próximo e quem é esse próximo. Eu acho que isso é muito importante. Quem é o próximo? O próximo, pessoal, dentro de um contexto geral, são todos aqueles que estão à nossa volta. É a humanidade inteira o nosso próximo. Porém, a gente começa dentro daquilo que nos é primeiramente colocado como tarefas, lições de missões. Esse próximo começa normalmente dentro dos nossos lares, dos nossos laços consanguíneos, enquanto encarnados, e a gente vai estendendo dentro da nossa família, ampliando para a nossa sociedade, essa sociedade que está próxima a nós. E aí, com o passar do tempo, a gente amplia dentro dessa sociedade de uma forma mais macro, dentro do nosso bairro. Aí a gente vai ampliando, ampliando, ampliando. São todos aqueles que passam pela nossa vida de alguma maneira, todos aqueles para qual a gente pode direcionar o nosso pensamento, mesmo que o convívio não seja físico. Então, o próximo é toda a humanidade. E é possível que a gente faça, que a gente estenda esse amor a toda a humanidade no nível encarnado que a gente está agora. É difícil que a gente consiga alcançar toda ela nesse nível que a gente tem. Porém, a gente tem que iniciar e começar na nossa família e estender isso no meio, no local, no meio do nosso trabalho, na sociedade, dentro da casa espírita. É porque na casa espírita é mais fácil, né? Porque dentro da casa espírita todos nós somos bonzinhos, já perceberam isso? Né? Normalmente dentro da casa espírita nós somos uns anjinhos, né? Aí quando a gente sai da casa espírita, aí que é o problema, né? Eu já cansei de ver, como eu falei para vocês, eu trabalho no movimento, trabalho na doutrina, mas trabalho no movimento também, então eu já vi colegas, né, extremamente irritados e
em discussões calorosas, e aí o telefone tocar era da casa espírita que esse amigo trabalhava. Então o telefone tocou no meio de uma discussão acalorada. O telefone tocou, a gente viu, percebeu que estávamos todos à mesa numa reunião, a gente viu o telefone tocando, apareceu lá o nome da casa espírita dele, né? Que a gente conhecia. Mas na hora ele mudou. Discutindo, brigando de forma ríspida, até de uma forma não cristã. E quando o telefone tocou, viu lá escrito a Casa Espírita, ele atendeu da seguinte forma: Olá, amigo querido, que Jesus nos abençoe. Então nós somos muito assim. Dentro da Casa Espírita é fácil. Difícil é dentro do nosso dia a dia. Difícil é dentro do ambiente de trabalho. Vocês querem ver se vocês estão realmente, de fato, amando ao próximo? Vão no aniversário do Guanabara e participem da promoção Relâmpago lá. Se vocês realmente conseguirem amar todos aqueles que estão te empurrando e jogando o carrinho no seu pé, você está no caminho certo. Eu ainda não consigo. Agora, brincadeira à parte, continuando. Fazendo pelo próximo, não estamos deixando de fazer por nós? É uma pergunta que estava lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 827. Porque às vezes a gente pensa de forma material, né? E fala assim, não, tudo bem, eu vou ter que fazer tudo pelo próximo. Mas esse próximo que não me é tão próximo, se eu estiver fazendo por ele, eu não estou deixando de fazer por nós. E aí, para que a gente não tenha essa ideia de forma nenhuma em mente, os espíritos já dizem para nós. De jeito nenhum, porque esse é um direito que a natureza lhe concede. Ou seja, o direito de a gente auxiliar e amparar aqueles. O mais forte auxilia o mais fraco. Isso em todos os âmbitos. Vamos prosseguir. Amar ao próximo na prática, gente, é examinar a nossa consciência como eu gostaria que procedesse comigo em cada situação. É adotar ações para com próximos de caridade e perdão, principalmente o perdão. E destruir em nós o egoísmo existente, porque a gente não consegue amar o próximo se a gente tiver sentimentos egoístas. A caridade, sendo ela material ou moral, e o perdão são os primeiros passos para que a gente possa mudar e destruir esse egoísmo dentro de nós. E a gente adotando essas ações, a gente está de fato praticando o amor ao próximo que Jesus sugeriu para a gente no diálogo com Tadeu. Prosseguindo. Qual é o efeito da lei do amor? Ou seja, se a gente realmente conseguir amar o próximo, cumprindo a lei de amor na criatura humana. O melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Fenelon falou isso pra gente. Aí, meus amigos, a gente a gente faz um comentário também. A gente está muito focado, né, nessa parte de transição planetária, a gente comenta muito sobre isso, e eu sempre que posso, eu replico as informações que eu ouvia e que eu percebo, da forma como eu percebo, com relação a essa questão da transição planetária. Isso vai muito do encontro que a gente está falando aqui agora. A gente tem por hábito, não, a Terra está saindo do planeta de provas e expiações, entrando no planeta de regeneração, aonde não vai mais existir o mal pelo mal, aonde, em comparado com o que a gente vive e viveu, seria muito mais feliz, digamos assim, como a gente está falando de felicidade, né? Mas aí a gente se pergunta, como é que essa mudança se dá? Aperta um botão? Jesus lá no comando vira e fala, bom, 2038, às 10 horas de julho, do dia 1º, eu vou apertar o botão e vai mudar? Não. Ah, sozinho. A Terra vai mudando um pouquinho e... Não, a Terra não vai mudar sozinha. A Terra, planeta, orbe, é o resultado da psicosfera que é emanada por nós, encarnados e desencarnados. Ou seja, se nós não mudarmos o nosso pensamento, não vamos entrar no mundo de regeneração. A Terra é o reflexo do que a gente pensa, da nossa faixa vibratória. E aí, ó, o que está escrito aqui é muito importante. Qual é o efeito da lei de amor? Ou seja, se a gente conseguir aquele mandamento maior que a gente viu, se a gente conseguir cumprir o que Jesus determinou para Tadeu, que é amar o próximo como a si mesmo, a gente está cumprindo a lei de amor. E isso, ó, segundo Fenelon, vai provocar o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. O que é isso? Mundos mais evoluídos do que o nosso. Então é simples. A gente só precisa amar a Deus de todo o nosso coração e amar o próximo como a si mesmo. É simples, não é? Mais ou menos.
Não é tão simples? Eu creio que sim, mas vamos aprofundar mais. Aqui eu coloco nesse slide alguns passos importantes para que a gente possa amar. Seriam esses passos? Primeiro, para que a gente possa amar, a gente tem que ter a intenção de amar, mas a intenção verdadeira. A gente não pode, não, eu vou amar meu próximo. Mas no fundo, a gente não tem intenção, começa a condicionar esse amor. Não, eu vou amar meu próximo desde que ele não seja a minha sogra. Não, cunhado não é próximo, cunhado não é nada. Não, eu vou amar. Não, meu chefe eu não amo. Não, a gente tem que ter a intenção de amar e não colocar condições para que essa intenção flua. Depois da intenção, nós teremos que ter a vontade. E essa vontade ela tem que ser alimentada pela disciplina. Emmanuel já dizia para nós: a disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, Leon Denis, potências da alma, intenção, vontade, ação. E essa vontade, as ações através da vontade, elas são retroalimentadas através da nossa disciplina. Eu tenho a intenção de amar, já me dispus a praticar a caridade e o perdão, porque eu só consigo amar praticando a caridade e o perdão. Não tem jeito, a gente viu isso em slides anteriores. E é óbvio que a gente está falando sobre amar ao próximo, né? Porque amar aqueles que são do mesma faixa de pensamento, de vibração da gente, é mais fácil do que amar a toda a coletividade, como Jesus nos colocou. Né? Lembremos do diálogo, né, que Tadeu coloca que para ele a felicidade, o que seria a felicidade do mundo inteiro. Ele queria viver num mundo em que todos o respeitassem. Né? Bom, enfim, a gente precisa da disciplina para que essa vontade possa ser cada vez maior. Não tem jeito. A vontade ela não é também mágica, ela não nasce em nós, pelo contrário. A vontade de fazer o bem, ela requer disciplina, porque a gente está enraizado com várias vicissitudes que a gente traz, que a gente carrega ao longo das nossas existências, sejam elas por práticas preferenciais, digamos assim, porque nos comprais, ou seja, até mesmo intuitivas, ao longo da existência da humanidade, dos processos evolutivos que a humanidade passou, e a gente foi se viciando em cima desses processos que nos cercavam as encarnações anteriores. Então, prosseguindo um pouco. O que a gente faz desenvolver esse amor em nós através daqueles passos? As ações benéficas de pessoas bondosas cujo amor nos contagia é uma das maneiras e a mais usual. Vocês já perceberam que toda vez que a gente para pensar e vê alguém agindo no bem, aquilo nos comove, na nossa grande maioria, aquilo nos contagia, aquilo nos dá vontade de fazer também. É impressionante como isso o amor é altamente contagioso, pessoal. Em contrapartida, essas ações aí de desenvolvimento do amor em nós, para aqueles que estão na rebeldia, é o tempo e a dor, através do sofrimento. Não tem jeito. Aí vai despertar a vontade de amar através da dor e do sofrimento. Vamos avançar que a hora já está em cima. Continuando, Fenelon, que fala muito sobre essa parte de amor ao próximo na codificação, ele diz: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Olha, isso chega a ser poético, né? A gente sabe que a gente é uma centelha divina. A gente tem que deixar essa centelha divina fluir, né? A nossa luz brilhar, como Jesus nos disse. E naquele lado anterior fica muito claro como. Primeiro vamos criar essa intenção. Eu realmente quero amar ao próximo, conforme Jesus nos determinou. Eu quero praticar o mandamento maior. Eu quero praticar a lei de amor. Eu tenho essa intenção. E segundo, colocar essa vontade em prática. As casas espíritas, em forma geral, e os templos religiosos classificados seriamente, né? Como a gente fala, os templos sérios, eles nos incitam essa prática do amor. Essa prática do amor, principalmente através da caridade, que é o amor em movimento. Então a gente tem grandes oportunidades. Eu tenho certeza que se levantarem o dedo aí, pedirem algum trabalho na Casa Vinha de Luz, vai aparecer mais de 20 para cada um de nós. Então trabalho não falta, a oportunidade da gente praticar o amor também não falta. Sejamos nós
mais afortunados financeiramente, menos afortunado, com um nível cultural um pouco mais elevado, outro um nível mais baixo. Cada um tem muito para dar ao próximo. E dando ao próximo, a gente está dando a si mesmo, como a gente viu na conversa de Jesus. Refletindo. Opa, espera aí que o slide, deixa eu tentar voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar, porque eu acho que eu fiz. Não está conseguindo voltar, gente. Mas a reflexão é em cima desse tema aqui. O que a gente queria refletir? A gente quer refletir qual é o principal causador do impedimento que nos impede, que nos atrapalha nesse amor ao próximo. E está aqui, bem centralizado. O egoísmo. Causa de todas as misérias, chaga da humanidade, impede o progresso moral da Terra, esse egoísmo. E esse egoísmo, ele é o egoísmo que nasce dentro de nós, individualmente, e cresce no coletivo. Porque esse egoísmo, ele contamina, ele não contagia, ele contamina. Esse egoísmo, ele gera uma série de vibrações que acaba, se muito praticado, contaminando aqueles que não têm o preparo para impedir que ele cresça cada vez mais em si. Então o egoísmo é a chaga realmente da humanidade e é o maior empecilho à caridade. A gente está falando de amor ao próximo, a gente está falando de caridade. A gente está reiterando aqui a todo momento. Prosseguir. Como eu falei, o egoísmo é a negação da caridade, né? É o maior obstáculo para a lei de felicidade. E normalmente o egoísta é conforme esse desenho aqui, né? Só consegue enxergar o próprio umbigo. Qual o maior obstáculo que encontramos para a destruição do egoísmo em nós? Então, a gente fala muito do egoísmo, a gente fala, tá bom, como é que eu destruo esse egoísmo em nós? Eu acho que a gente já é capaz de responder. Deixando os nossos interesses e caprichos pessoais de lado. A gente poderia ficar a noite toda aqui dando exemplo próximo a nós. Cada um de nós deve conhecer centenas de exemplos em que a gente deixou os nossos caprichos pessoais tomar conta e através do egoísmo, isso causou transtornos absurdos dentro das nossas vidas. Coisas pequenas que se tornaram voluminosamente grandes por caprichos, interesse, orgulho, egoísmo, vaidade e assim sucessivamente. Se a gente conseguir deixar esses pequenos, a minha sugestão é que a gente vá praticando nos pequenos, até que a gente consiga o equilíbrio de cada vez mais ampliar essa quebra de paradigmas, de barreiras e essas reversões de valores que a gente ainda tem muito errôneo dentro de nós, né? Valores morais distorcidos que a gente traz de várias e várias encarnações. Como impedir que esses interesses e caprichos falem mais altos em nós? Tem jeito, amigos. É assim, ó. Esforço e coragem. Esforçando como? Para colocar os ensinamentos do Cristo na prática. Ah, mas é difícil. Coragem. Coragem, porque a gente consegue. Consegue. E a gente tem vários exemplos disso. De próximos, um pouco mais distante, exemplos diversos. Jesus falou para nós, né? Eu venci o mundo, vós também podereis vencer. Né? Não temas, porque eu venci o mundo. Mas precisa de esforço, precisa de coragem. Primeiro a gente tem que ter a intenção e a vontade, e a disciplina, e mais esforço, e coragem, e volta, e cai, e levanta. É isso mesmo, a vida é feita disso, mas todo o esforço e toda a coragem que a gente colocar nesse intuito de praticar os ensinamentos de Cristo vai ser reconhecido. Foi o próprio Jesus que falou para a gente. Reconhece-se o espírita, o verdadeiro espírita, pelo esforço que ele faz em se melhorar. E se melhorando, ele melhora tudo que está ao redor que a gente tem visto durante toda a noite de hoje. Amar ao próximo é empurrar essa caixa de egoísmo, é jogar essa caixa cada vez mais longe de nós, né? Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo? Que esse monstro devorador de todas as consciências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno, todas. Emmanuel não falou para nós, isso é Emmanuel, tá? Ele não falou é causador de algumas misérias, não. Ele falou de todas as misérias desse mundo é causada pelo egoísmo. Então, cada vez mais possamos empurrar esse egoísmo para fora de nossas vidas.
Um espírito protetor disse para nós em 1861, lá em Psicografando a Crocave: triunfarei se a caridade vos inspirar e se a fé for a vossa sustentação. Ou seja, caridade, amor em movimento; fé, esforço e coragem. Comentários de Kardec. A gente já está na nossa reta final. Quando os homens adotarem essas máximas como regra de conduta, compreenderão a verdadeira fraternidade. Qual é a máxima? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Farão que entre eles reine a paz e a justiça, que a gente vem comentando, né? Não mais haverá ódios nem dissensões, mas somente união, concórdia e benevolência mútua. E aqui, meus amigos, a gente finaliza a nossa tarefa de hoje, o nosso estudo de hoje, com o slide mais importante da noite, que é esse aqui com Cristo, né? A gente possa se arrepender das nossas faltas, comportamentos e atitudes, resignando ante as nossas provas e expiações, confiando em Jesus, seguindo as leis de Deus, as leis morais e o mandamento maior. Essa é a receita. Com Jesus tudo, sem Jesus nada. Então, meus queridos amigos, eu me despeço de vocês com essa imagem do Cristo, com esse coração que representa o amor pulsando em nossa direção, com esses braços abertos, prontos para nos amparar e nos abraçar. Que a gente deseja a todos os companheiros do Via de Luz uma excelente noite. Deseja para os nossos companheiros, se a gente não conseguir se falar mais, se a gente não se vê, as bênçãos de estarem todos reunidos em torno de Cristo nessas festas que virão, tanto de natalinas quanto de Ano Novo, que a gente possa continuar com a nossa saúde física, todos nós, para que possamos de cada vez mais trabalhar, nos progredir, evoluir dentro dos ensinamentos do Cristo. Então, que Jesus abençoe a todos nós ao longo desses próximos eventos, desse próximo ano que está por vir, e que a gente em breve possa estar se abraçando, mas aí fisicamente, que a gente possa estar novamente frequentando os ambientes que a gente estava acostumado, e que nesse período a gente não deixe de participar de todos os eventos e as reuniões que estão sendo feitas em todas as casas espíritas, inclusive no Via de Luz, mesmo que de forma virtual. Despeço-me aqui, desejando que Jesus nos proteja, não só hoje, como sempre. Fiquem em paz.